Em uma prova de rally, um clarão intenso envolve seu carro e, em apenas 5 minutos, eles ressurgem 70 quilômetros adiante, sem qualquer explicação. A partir daí, nada foi o mesmo. Investigações oficiais, teorias conspiratórias e marcas emocionais que durariam décadas. O que realmente aconteceu naquela noite? Prepare-se para descobrir um dos maiores enigmas já registrados na história do automobilismo sul-americano. Era agosto de 1978 e a América do Sul vibrava com a expectativa do Rally Internacional de volta à América do Sul. Mais de 100 competidores, vindos de 15 países diferentes, estavam prontos para desafiar um percurso monumental de 28 mil quilômetros, atravessando cidades icônicas como Buenos Aires, Rio de Janeiro, Manaus e Assunção. Para muitos, era mais do que uma corrida. Era uma jornada de superação pessoal e profissional. Carlos Acevedo, um bem-sucedido empresário chileno de 38 anos, viu na competição a oportunidade de realizar um sonho antigo. Com 2 lojas de sapatos e um restaurante na área mais sofisticada de Santiago, ele tinha recursos e disposição para encarar o desafio. Mas Carlos não estava sozinho. O mecânico Miguel Moya, de 28 anos, um especialista em carros franceses, era seu copiloto improvisado. Embora tivessem se conhecido apenas semanas antes da corrida, Miguel conquistara a confiança de Carlos ao resolver um problema mecânico em minutos. O carro da dupla, um Citroën GS adaptado, não era dos mais potentes, mas representava a dedicação e o espírito aventureiro de Carlos. Miguel, por sua vez, viu na corrida uma chance de acumular experiência e desafiar seus limites. Unidos pela paixão pelo automobilismo, eles estavam prontos para enfrentar os perigos de um percurso que prometia testar não apenas a resistência dos carros, mas também a dos competidores. Com o rally iniciado em 17 de agosto, os competidores enfrentaram estradas traiçoeiras, muitas delas sem pavimentação, repletas de curvas fechadas e obstáculos naturais. Para aumentar o desafio, as provas eram realizadas majoritariamente à noite, garantindo menos tráfego, mas aumentando o risco de acidentes. As equipes precisavam de coordenação impecável. Enquanto Carlos pilotava, Miguel lia mapas detalhados, orientando-o pelos checkpoints e rotas mais seguras. Durante os primeiros dias, a dupla superou as adversidades com surpreendente harmonia. A cada etapa vencida, a confiança mútua crescia. As conversas, durante as longas noites de viagem, revelaram mais sobre suas vidas. Carlos compartilhava histórias sobre sua família, enquanto Miguel falava sobre sua oficina e os desafios de equilibrar trabalho e vida pessoal. Porém, o penúltimo dia do rally traria desafios que nenhuma preparação poderia antecipar. Era a madrugada de 23 de setembro e a dupla seguia pela região de Viedma, no quilômetro 808. O trajeto era isolado e o silêncio só era quebrado pelo ronco do motor. De repente, uma luz intensa surgiu no retrovisor, aproximando-se rapidamente. Carlos e Miguel pensaram ser outro competidor, talvez o time alemão com sua potente Mercedes-Benz. Carlos encostou o carro, permitindo a ultrapassagem. Mas a luz não passou. Pelo contrário, envolveu o carro completamente. O brilho amarelado alternava para violeta, iluminando o interior com intensidade quase cegante. Miguel tentou abrir a porta, mas ela não se movia. Carlos, confuso, sentiu o carro sair da estrada e, inexplicavelmente, começar a subir. Ele gritou: "O que está acontecendo?" Miguel permaneceu em silêncio, paralisado pelo medo. O próximo momento de consciência foi em um corredor branco, longo, ladeado por portas. Seres humanoides, baixos, com cabeças desproporcionalmente grandes, andavam por ali, aparentemente alheios à presença dos dois. Incapazes de se mover, Carlos e Miguel foram levados por uma força invisível até uma sala circular.
2 seres os aguardavam, enquanto dispositivos metálicos e esferas flutuantes os cercavam, emitindo luzes pulsantes. Em segundos, tudo apagou. De repente, a dupla estava de volta ao carro, agora estacionado. O mesmo brilho que os envolveu começava a se dissipar ao longe, formando um cone alaranjado que desaparecia no horizonte. Carlos ligou o motor, acelerando freneticamente em direção ao próximo posto de gasolina. Ao chegarem, descobriram algo ainda mais perturbador. Estavam a 70 quilômetros do ponto inicial, mas apenas 5 minutos haviam se passado desde o incidente. Miguel entrou em estado de choque, incapaz de falar ou se mover. O frentista do posto, Eduardo Alberto, percebeu o estado dos dois e chamou a polícia. O sargento José Bordenave chegou ao local e tentou acalmá-los. Ao ouvir o relato, ficou incrédulo, mas o estado emocional dos dois era inegável. O odômetro do carro não registrava o trecho percorrido, como se o veículo tivesse simplesmente pulado aquele trajeto. No dia seguinte, o caso começou a ganhar atenção. Outras equipes do rally confirmaram ter visto o carro de Carlos e Miguel desaparecer em uma curva sem deixar rastros. Investigações preliminares foram iniciadas pela Federação Automobilística e por autoridades locais. Agentes governamentais confiscaram roupas e realizaram exames no carro, mas nada conclusivo foi encontrado. Carlos insistia em contar a história, enquanto Miguel se refugiava no silêncio. A mídia internacional rapidamente se interessou pelo caso, atraindo até mesmo a atenção de especialistas em ufologia. Os depoimentos da dupla e as evidências, ou a falta delas, dividiram opiniões. Cientistas especularam sobre fenômenos atmosféricos ou falhas na percepção temporal. Ufólogos sugeriram contato imediato de terceiro grau, apontando semelhanças com outros casos internacionais. Enquanto isso, Carlos enfrentava críticas e ceticismo, mas permanecia firme em compartilhar sua experiência. Miguel, traumatizado, mudou-se para o interior, buscando anonimato. Apesar do trauma, o evento transformou a vida de ambos. Carlos usou a notoriedade para promover discussões sobre o desconhecido, mas sua carreira sofreu com a associação ao caso. Miguel, por outro lado, evitou entrevistas por mais de 20 anos, carregando o peso do mistério em silêncio. Os anos que se seguiram ao evento foram marcados por discussões acaloradas, investigações oficiais e teorias conspiratórias. O caso do salto no espaço de Carlos Acevedo e Miguel Moya se tornou pauta recorrente em programas de rádio e televisão e chegou a ser tema de debates em conferências de ufologia. Apesar do grande interesse, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. A Federação Automobilística Sul-Americana, pressionada pela mídia, chegou a convocar uma equipe de peritos para analisar o carro, sem vestígios de adulteração ou modificações substanciais. O motor e os componentes mecânicos funcionavam dentro dos padrões e nem mesmo a lataria mostrava sinais de qualquer evento físico que explicasse a aparente transposição de 70 quilômetros em apenas 5 minutos. Parecia não haver provas incontestáveis para sustentar uma explicação convencional. Em paralelo, os rumores se espalharam. Alguns diziam que Carlos e Miguel haviam sido parte de um experimento governamental secreto. Outros acreditavam numa tentativa de fraude para buscar notoriedade. Os amigos mais próximos de Carlos sabiam que ele não precisava de fama. Era um empresário respeitado em Santiago, sem qualquer razão plausível para inventar uma história tão improvável. Com o encerramento do Rally Internacional de volta à América do Sul, muitos competidores lembravam-se de Carlos e Miguel como os chilenos do desaparecimento, embora o que realmente acontecera ainda fosse uma incógnita. Nas cerimônias de premiação, o assunto monopolizou as conversas, superando até a curiosidade sobre quem ficara em primeiro lugar.
A façanha do Citroën GS, que havia encarado milhares de quilômetros em estradas precárias, foi rapidamente eclipsada pelo mistério do salto temporal. Carlos, que ainda tentava entender o que se passara, decidiu deixar as corridas em segundo plano. Seu retorno ao Chile foi discreto e marcado por entrevistas a jornalistas locais e estrangeiros. A cada depoimento, ele insistia na veracidade do ocorrido. Há coisas que simplesmente não podemos explicar, dizia, sempre de forma educada, mas firme. Enquanto isso, Miguel, ainda abalado, procurava isolar-se cada vez mais. O respeito que ele nutria por Carlos o impedia de contradizê-lo, mas, ao mesmo tempo, a experiência havia lhe trazido medos profundos. No início de 1979, a polícia local e algumas agências governamentais ainda analisavam discretamente relatos de fenômenos luminosos na região de Viedma. Algumas testemunhas afirmaram ter visto luzes pulsantes nos céus naquela madrugada de 23 de setembro. Apesar de anotações e depoimentos, não havia qualquer evidência material que confirmasse contato extraterrestre. Com a repercussão, ufólogos estrangeiros chegaram à Argentina para investigar o suposto caso Viedma. Entre eles, destacava-se James Cook, um pesquisador britânico conhecido por investigar locais como Roswell, nos Estados Unidos. Cook conduziu entrevistas com Carlos, Miguel e outras testemunhas do rally, colheu amostras de solo no quilômetro 808 e fotografou a área. Seus relatórios, porém, concluíam apenas que há lacunas e eventos sem explicação concreta. O mistério permanecia. Conforme os anos passavam, ficou claro que o trauma da experiência havia deixado marcas profundas. Carlos, embora continuasse um empresário influente, passou a dedicar parte de seu tempo a palestras sobre fenômenos desconhecidos. Sua credibilidade no meio automotivo sofreu abalos, mas em contrapartida, ele conquistou um público curioso, composto tanto por céticos quanto por entusiastas de teorias, além da compreensão humana. Miguel, por outro lado, mudou-se para uma pequena cidade próxima a Puerto Montt, onde abriu uma oficina mecânica modesta. Raramente tocava no assunto e recusava qualquer tentativa de contato de jornalistas ou ufólogos. A única pessoa que ainda conseguia conversar com ele sobre aquele dia era Carlos, em encontros esporádicos. Nessas conversas, Miguel dizia apenas que sentia um vazio ao relembrar a noite do desaparecimento. Em 1998, passados 20 anos, uma produtora francesa de documentários localizou Carlos em Santiago. Eles planejavam criar uma série sobre eventos inexplicáveis ao redor do mundo, e o caso Viedma seria um dos episódios principais. Após meses de relutância, Miguel aceitou participar, contanto que sua identidade fosse preservada. A equipe de filmagem viajou até o Chile para entrevistá-los em locações remotas, na esperança de finalmente obter detalhes inéditos. Durante as gravações, surgiram depoimentos de moradores antigos de Viedma, que lembraram de relatos de luzes noturnas incomuns na década de 1970. Nenhuma prova foi apresentada, mas a convergência de memórias trouxe novamente aquele arrepio de incerteza. O documentário, intitulado Horizontes Ocultos, foi ao ar em 1999, reacendendo o debate sobre o que teria acontecido com Carlos e Miguel. Ao longo das décadas, o enigma do rally foi lentamente substituído por novas histórias sobrenaturais e conspirações. Contudo, para os dois protagonistas, o tempo jamais trouxe respostas definitivas. Apenas a certeza de que algo extraordinário ocorrera naquela madrugada. Enquanto Carlos prosseguia em suas palestras e artigos, tentando manter o caso vivo na memória coletiva, Miguel limitava-se a seguir sua vida humilde, aparentemente em paz, embora ainda marcado por lembranças que jamais desapareceram. Dizem que, anos mais tarde, um turista europeu teria encontrado Miguel trabalhando em sua oficina e perguntado diretamente: o que aconteceu naquela noite?
O mecânico, virando-se com expressão séria, teria respondido apenas: "Se eu contar, não vai acreditar. Se não contar, não vai entender." A frase enigmática tornou-se uma espécie de marco final na história. Nenhum esclarecimento adicional, nenhuma prova tangível. Apenas o eco de uma jornada que começara como uma simples corrida e terminara envolta num dos maiores mistérios da história automobilística da América do Sul. Nas estradas desertas de Viedma, ainda hoje circulam lendas sobre luzes estranhas e um carro francês que voou em uma madrugada de setembro. Talvez sejam apenas histórias de beira de estrada, mas, para Carlos e Miguel, elas simbolizam a fronteira tênue entre a realidade conhecida e o desconhecido que pode nos envolver a qualquer momento. Basta uma curva fechada em um rally noturno para mudar tudo que acreditávamos ser possível.